Pessoal, silêncio. Silêncio aí! Professor, a câmera aqui. Aê! Dá outro oi! Dá um oi pra segunda câmera. Passa! Passa. Não, mas trabalho nem agora. Agora é a explicação. Toma. Então dá outro oi. Oito? Tá, pessoal, tabela periódica. Só para vocês se recordarem para como vai ser no dia da prova, tá? Dia da prova, a tabela vai estar aqui na frente para vocês consultarem, tá? E vocês também poderão consultar o caderno. Só que aí, vocês têm que entender como é que a tabela periódica, ela é lida. Lida com os olhos. Lida com os olhos. Então, olha só, ela tem dois tipos de ser classificada. Ela pode ser classificada verticalmente, que a gente chama de grupos, tá? Ou então horizontalmente, que são períodos, tá? Vocês podem ver que a tabela periódica ela não está em ordem alfabética, tá? Ela é classificada pelo quê? Tem um número aqui embaixo, que a gente chama de número atômico. Cada um desses elementos tem o seu próprio número, tá? Esse número é determinado como? É o quê? É tá. Tá bom. Tá. Então, eu vou parar de falar o tá. Tá bom? Tá. Olha só. Cada elemento, então, tem o seu próprio número. Tá. Eu só vou parar de falar tá. Não. Então, olha só. Hidrogênio é 1, Hélio 2, e cada elemento tem o seu próprio número. Só que isso também que você não dá para falar o tá. Olha só. Esses elementos aqui, ó, nessa primeira coluna, a gente chama de grupo 1. Tá? Tá bom? Então, o grupo 1, eles é compostos pelos metais alcalinos. Tá. Exceto o hidrogênio. Se vocês não pararem de falar o tá, eu não consegui. Exceto o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento classificado totalmente à parte. Então, ó, no caderno de vocês, abram aí os caderninhos, estão todos fechados, senão vocês não vão entender. Não tem o caderno. Não consigo agora já se falar. O que tem no caderno? Não tem. Agora na minha matéria de química, você vai entender o que tem. Eu não tenho matéria de química. Ah, esse bregadinho. Tabela periódica. Acharam aí? Não. Oi? Eu posso ver esse bagulho aí, ó. Só tenho outro. Pode falar. Eu tenho esse. Não. Deixa eu ver. Olha então, grupo 1 está falando que são o quê? Os metais alcalinos. Tá? Opa. Volta. Se vocês não tivessem falado isso, ninguém tinha reparado. Eu reparei, mas eu não quis falar. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó. Achei Então, desnecessário. nós temos aqui os elementos Tá. que são os metais alcalinos. Oi. Depois nós temos os metais alcalinos terrosos. Eita. Por que terrosos? Por que quê? metais alcalinos terrosos? Porque esses aqui, ó, eles são encontrados normalmente em forma de minérios, na Terra mesmo. Então, metais alcalinos terrosos. Ah, é? Aí nós temos todos esses elementos azuis aqui, ó. Eles são os elementos de transição externa. O que é isso, professor? Elementos de transição externa. Quer dizer, é só um nome que foi dado a eles, elementos de transição. Aí acrescentou-se externo, por quê? Porque esses dois grupos de elementos que nós temos aqui, eles são chamados de elementos de transição interna, porque eles estão justamente aqui dentro, ó. Então todos esses amarelos aqui, ó, estão dentro desse quadrado amarelo. E todos esses elementos laranja estão dentro desse quadradinho laranja. Então eles são elementos de transição interna. E esses outros aqui, eles tanto podem ser chamados apenas de elementos de transição, mas para não haver confusão, a gente coloca o externo. Então, essas duas aqui, essas duas coluninhas aqui, a gente chama de elementos de transição interno. E todos esses outros azul claro aqui, elementos de transição externo. Tá? Beleza. Aí no grupo 13 ao 15, ele não tem um nome definido, esses grupos aqui. Mas eles são compostos pelo quê? Metais, que são esses roxos. Semimetais,
que são esses elementos aqui, ó, laranja. Salmão, Por que claro. semimetais? Eles se parecem com metais. Você visualmente, olhando eles assim, ele tem características que parecem metais, mas não são. Então, por isso, semimetais. Apenas por parecerem. E nós temos todos esses outros elementos aqui que a gente chama de não metais. Tá? E o verde é o quê? Calma lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, eu estou falando aqui do 13, 14 e 15. Tá? Esses três. O grupo 16, ele tem um nome que a gente chama de calcogênios. Que tá? feio. Tá. Ô, professor, você tá com problema? Eu falo. Tá com E o grupo problema. 17, halogênios. Parabéns. O grupo 18, todos esses são verdes aqui, a gente chama de gases nobres. Por que gases nobres? Por quê? Porque precisa apagar. Aí, ó. Quando você tem um gás, ele é formado por dois átomos, por exemplo. Oxigênio. Então nós temos aqui, ó, dois átomos de oxigênio que formam o gás oxigênio. Só que os gases nobres, eles são átomos independentes. Então eles não precisam estar ligados a outro. Eles são simplesmente, o gás dele é formado por átomos separados mesmo. São os únicos elementos que conseguem fazer isso. Por isso nós chamamos eles de gases nobres. Tá? Por eles terem uma característica somente deles. Essas lâmpadas que vocês estão vendo aqui, elas são formadas por gases nobres. Tá? Essas músicas de cantar. Olha, sei lá do que é formado, mas... Entenderam essa classificação por enquanto, né? Agora nós temos também a classificação por períodos. Que são o quê? 1 ao 7. O grupo 1 tem só dois elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Calma, você vai entender. E esses grupos vão de 1 ao 7. Aí no dia da prova, eu vou fazer a seguinte pergunta. O elemento ferro, que é o Fe, está aqui. Ele se encontra em qual grupo e em qual período? Você vai olhar. Qual grupo o ferro está? 8. Está. Esse está, mas está. Em qual grupo ele está? Grupo 8. E qual período ele está? Quarto. No período 4. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo de elementos, como ele é chamado? Elementos de transição Externo. externa. Entenderam então como vai ser no dia da prova? Vai ser verbal? Não. Mas aqui não tem o nome dos elementos aí. Tem aqui embaixo, mas vocês não conseguem ler. Mas no dia da prova eu vou colocar as siglas mesmo. Eu tô lendo. FE, OS, tá? E como é que você vai saber agora que ele acha que já tem? Pode, sem problema. Só que então, Você tem um papel aí pra deixa eu falar, na tabela, na apostila do aluno tem uma tabela periódica atrás. Só que qual o problema? Ela não tem essa divisão entre metais, não metais, semimetais. Quer dizer, ela divide o que é metal e o que não é metal. Só que, por exemplo, se eu perguntar assim, o que é um semimetal? Ela não tem essa classificação lá. Ela classifica como não metal. Então pode confundir um dia na hora. Por isso eu vou deixar... Você pode consultar a tabela? Pode. Mas eu vou deixar essa aqui na frente também. Outra coisa. Tá vendo que alguns elementos, ó, tem cor preta, tem cor azul, tem cor rosa. Por que essas cores? Porque esses elementos, quando eles são encontrados na natureza, eles têm diferentes estados físicos. Quando eles estão pretos, quer dizer que na natureza eles são encontrados sólidos. Tá? Quando eles estão azul claro, na natureza eles são encontrados na forma gasosa. Agora, quando ele está aqui, ó, tá vendo que está um cinza? Quer dizer que ele é encontrado líquido na natureza. E o rosa? O rosa. O rosa quer dizer que esse elemento ele não existe na natureza. Ele é feito em laboratório, através de um processo chamado fissão nuclear. Fissão nuclear o que é? Ele pega um elemento qualquer e bombardeiam esse átomo com energia atômica, com energia nuclear. Então eles alteram o átomo, tá? Através dessa fissão nuclear. Então todos esses elementos aqui, ó, que são rosa, eles são feitos artificialmente. Não existem na natureza. E os azuis? Esses aqui são encontrados na forma gasosa.
Tá? Esses aqui. Agora, tá vendo que tem alguns elementos aqui, ó, que começam com o B, o T, o Q. O que acontece? Quer dizer que eles ainda não foram descobertos. Eles ainda não existem. Mas por que está na tabela periódica? Porque dá para fazer eles. Da mesma forma que fizeram esses outros, dá para fazer esses elementos aqui. Só que ainda não conseguiram. Quando eles conseguirem, aí eles vão ganhar um outro nome. Mas por enquanto esses elementos aqui não existem. Tá? Aí tá contando os números de tá? Então foi Tá? Gente, entenderam então como funciona a classificação da tabela periódica? Tá, mais ou E menos. por que ela foi colocada desse jeito? Teve um cara chamado Mendeleev que ele estava estudando Mendeleev. Dmitry Mendeleev, ele era russo. E ele queria organizar os elementos. E ele não sabia como organizar esses elementos. Então, um belo dia, ele o que ele fazia? Ele colocava os elementos e ele colocava a característica de cada elemento embaixo, assim como eu estou fazendo. E ele começou a colar isso na parede da casa dele. Foi colando assim nos azulejos da casa dele. E ele, querendo organizar, ele viu que um dia ele reparou e ele começou a ver que eles tinham características próximas umas das outras. E ele começou então a colocar quadradinhos dessa mesma forma aqui. Então eles buscavam para ele organizar de uma forma de tabela. Ficava mais fácil dele visualizar e organizar eles. Por isso ela é chamada tabela periódica. Claro que ele não colocou ela dessa maneira logo de cara, porque muitos elementos ele nem sabia que existia naquela época. Naquela época ele descobriu, ele sabia que existia por volta de 30 elementos, mais ou menos. Depois, a partir desse século, nós acho que são 90 e poucos elementos. Não sei, eu parei para contar, mas acho que são 90 e alguma coisa. Conta aí, depois você fala. Entendeu? Então, é por isso que ela é chamada tabela periódica, por ser constituída através de períodos, tá? Mais alguma coisa que vocês não entenderam? Ficou na dúvida? Quando a gente for fazer esse trabalho, Pode repetir. fazer esse daí de cima, Não, vocês vão fazer só esse quadrado aqui. Então, basta pra mim, não precisa ter esses aqui em cima. Eu não. Assim. Não. Você vai só colocar a tabela periódica e organizar ela. Pela idade? Pela idade. Do mais novo ao mais velho. As meninas podem fazer de rosa e de azul? Pode. Viado, É isso. uma ideia legal, é. Nossa. Vai diferenciar colocar as de rosa com de azul. Gostei. Por que rosa? Que rosa? Bom, se você pode colocar, não precisa ser rosa, mas você pode colocar cores distintas para colocar menino de rosa, menino de azul, e quem gosta de outra coisa diferente também pode mudar a cor. Mas não é roxo. Eu não gosto de rosa. Alguma pergunta? Entenderam como é para fazer? Devo sim, tá bom? Pode parar. Stop.